Olá, Oi, Dani. tudo Tudo bem? bem, minha amor? Tudo ótimo, boa tarde. Boa tarde. Danizinho, mais uma vez a gente juntas aqui, né? Sim. E quero agradecer demais você ter topado o meu convite. Eu amo fazer lives com você, a gente sempre expande bastante a consciência. E eu quero apresentar rapidamente você para o pessoal, né? A Dani, a gente se conhece há alguns anos, eu não faço ideia de quantos, talvez uns 5, 6. Por aí. E, e a gente se conheceu num grupo que a gente fazia parte juntos da minha terapeuta. Uhum. E a gente estava até falando isso esses dias, que a primeira vez que eu vi a Dani foi impactante para mim. Eu cheguei para ela e falei o quanto que a força dela, a beleza feminina dela, me encantava. E ao mesmo tempo me amedrontava, mas me encantava. E desde então, a Dani tem sido uma grande inspiração para mim. É, ela tem várias funções, né? Ela é empresária, eu não sei nem dizer exatamente quem é, né? As suas funções, Dani, mas porque eu quero dizer especialmente que o que para mim o que mais ressalta, né, é o você e a sua caminhada, né? Então, a Dani, ela fez toda a formação de constelações familiares lá na Alemanha, na escola Hellinger, né? Lá na origem, ela tem bastante conhecimento. Mas, além dos conhecimentos, uma das coisas que eu mais valorizo é o quanto você, Dani, e eu me incluo nessa também, enquanto nós aplicamos com muito compromisso esses conhecimentos na nossa vida. Então, a gente é muito comprometido com a nossa reforma íntima, né, com a nossa evolução. E o compartilhar da Dani é simplesmente lindo. Ela tem um jeito doce, um jeito acolhedor. E uma das coisas que eu aprendi na minha caminhada, que mais me trouxeram assim ternura, né? Que eu sempre fui muito casca grossa, foi o aprendizado da Dani de como lidar com a criança ferida. Então, já falei para ela muitas e muitas vezes e vou falar de novo, né? Que eu aprendi os 4 passos de como trabalhar com a criança ferida com ela e hoje eu levo isso, incluo isso no meu trabalho também, porque foi muito valioso. Então, Dani, gratidão de novo, mais uma vez, por essa pérola, essa chave que você me entregou. E seja muito bem-vinda. Quero te dar a voz para você falar, quiser se apresentar com mais detalhes. Bom, em primeiro lugar, Dani, quero te agradecer pelo convite. Hoje eu fui surpreendida um pouco antes da live, eu avisei aqui em casa, eu tenho uma filha adolescente, né? Ela tá prestes a fazer 14 anos. Ela falou: Mãe, eu nunca te maquiei. Aí eu falei: Uai, Rafa, a gente combina de você fazer isso algum dia desse. Ela falou assim: Não, mas hoje eu acho que você tem que estar muito bem para essa live. Aí eu falei: Tá bom, só não pesa muito, 5 da tarde. E ela fez isso aqui. Eu falei: Gente, eu tô super produzida por uma Aline. por uma mocinha de 14 anos, uma linda. E isso é maravilhoso, porque já é um chamadão assim para a gente conversar aqui de mulher para mulher, para conversar com as Isso. mulheres que estão assistindo, né? E o quanto isso inspira as nossas adolescentes, porque a gente aprende a ser mulher com as nossas mães. Quando a gente Uhum. ama ser mulher, a gente consegue se dar bem com outras mulheres, no lugar de ver a outra mulher como uma oponente a ser vencida, né? O que que é que acontece nesse tema que se move por aí lá no fundo? Tem muita coisa interessante para a gente conversar, muitas dores. Eu, a começar de já entro aqui com profundo respeito aos processos, né, de dor de todas as pessoas, porque a gente sabe que são dores muito intensas. Agora, quem está aqui no seu canal e eu te conheço é porque quer ver aquilo que é. E a realidade sempre traz força. Agora ela precisa ser acessada de mãos dadas com a nossa criança interna. A adulta madura em nós, acolhendo a nossa menina ferida, ela vai auxiliando a essas questões que estão na sombra a se organizarem passo a passo
eu não me traio, eu sou fiel a mim e eu só vou caminhar nesse tema, né? Isso eu acho que é um bom começo. A gente só vai caminhar nesse tema em companhia de mim mesma, né? Eu ser fiel a mim mesma. Eu não me apresentei, né? Desculpa. Bom, Daniela Migliari. Você se apresentou, você apresentou a sua luz agora. Agora você pode apresentar a sua história. Tá, joia. Já cheguei chegando, né? Bom, sou jornalista, escritora, moro em Brasília, sou casada há 20 anos. Nós geramos 4 filhos, né? Temos 3 aqui, um retornou para a pátria espiritual. E tenho aprendido a adultecer, né, nessa relação junto com esse homem. E enquanto a gente é menina, a gente vai se aventurando nesses aprendizados, a gente cai, levanta, e tem sido muito lindo poder viver essa experiência do meu autoconhecimento e compartilhar isso nas redes. Eu estou aqui simplesmente para seguir as suas perguntas e compartilhar o melhor que eu puder. E eu me formei em constelações familiares, como você falou, na Hellinger Schuller, e acabei desenvolvendo um caminho autoral terapêutico de abraço à sombra. E atualmente eu estou com o meu curso, que é o Abraço à Sombra nas Relações, que é justamente abraçando esses lugares de dor, esses lugares de recalque, de insegurança, a gente acessa uma luz correspondente muito bonita, né? Então toda sombra, toda dor, todo emaranhamento guarda, né, por trás um grande amor, uma grande saudade, uma grande reconciliação e uma grande luz. Exatamente. Eu quero até sugerir, né, que as pessoas vão ao seu canal do YouTube. Ela tem um canal muito rico. O livro da Dani é simplesmente sensacional, chama Abraço à Sombra. E alguns textos que tem no livro, ela gravou falando, né, o texto, não sei como, recitando o texto, e é das coisas mais lindas de se ver. Então, eu sugiro vocês verem, mas ela também faz muitas lives com pessoas incríveis. E olha, Dani, como você é bem relacionada, né? Estou agora apaixonada lá pelo trabalho da Refinote. Ah, é E incrível. adoro, e adoro também o Andrei Moreira, Uhum. né? Ele é incrível. E então, assim, tem muitas lives lá no canal dela que ela já fez, inclusive deve ter umas 2 minhas lá também, que a gente fez juntas. E eu sugiro vocês darem uma maratonada, porque é muito rico, né? Cada vez que a gente para ver esses conteúdos que são atuais, eles, né, eles são atemporais, a gente sempre expande um pouco mais a consciência. Ai, bom, Dani, muito obrigada por essa introdução. Porque realmente, eu antes de vir para a live, eu fiquei pensando, né? Eu faço um trabalho onde tem uma parte muito difícil. Nós fazemos, né? Uma parte que é muito difícil, que é encarar a verdade, encarar essas sombras. E para que a gente faça isso, a gente precisa iniciar com um pouco de humildade, né? Humildade de ver que, inclusive, seu post de hoje, né? Uhum. Humildade. Porque a gente precisa ter humildade nessa caminhada, se a gente quiser a cura, a gente precisa ter humildade para reconhecer que a gente tem algo para aprender, né? Porque se a gente ficar achando, né, e apegado à perfeição, à ideia de perfeição, a gente não sai do lugar. Uhum. E, e para que a gente encare essas sombras e a verdade que às vezes vai chocar exatamente com a ideia de perfeição que a gente tem, é bem dolorido porque ele rasga o nosso orgulho, né? Mas ao mesmo tempo, depois que passa essa parte que é mais dolorosa, essa parte que é mais difícil, né? Você respira e você atravessa, você vai encontrando a liberdade. A liberdade de escolher, a força para mudar, para transformar, porque enquanto a gente não encara esse ponto, a gente fica preso nesse lugar, né? Especialmente quando a gente enxerga o defeito do outro, né? E acredita que se ele está errado é porque eu estou certa ou porque eu sou uma vítima, né? Então, eu acho que a primeira coisa que esse tema
me traz, assim, né, com todo respeito também, a dor que cada um está sentindo, né, e eu quero que todos se sintam bastante acolhidos, mas a primeira coisa é a gente estar disponível, estar dispostos, né, a encontrar a nossa responsabilidade nesse lugar, né? E quando a gente encontra a nossa responsabilidade, não quer dizer que o outro vai deixar de ter responsabilidade. E eu percebo que essa é uma questão que acontece muito, é muito comum da gente, né? Como a gente tem um pensamento dual, a gente pensa, bom, mas se eu estou certo, se eu estou errado, então é porque o outro vai estar certo. E não, não quer dizer isso. Às vezes o outro está 99% errado, mas a liberdade está em olhar para o seu 1%, né? Então, nesse momento, eu convido a gente trazer o olhar para a nossa dor e não para o fato, e não para a história que aconteceu e que nos gerou dor, sabe? Porque quando a gente faz isso, a gente traz o olhar para nós, né? E isola o outro. E esse olhar para o outro, que é até um pouco viciado, automático, né? A gente olhar, mas ele fez isso, aconteceu isso, papapá, papapá. Isso tira a gente de nós. E quando a gente está nesse lugar, acusando o outro e entendendo o que, que o outro fez e ficando assim muito surpresa, muito chocada com a atitude do outro, a gente está abandonando essa parte que a Dani falou, que é a menina que está chorando lá dentro de nós, e a gente está deixando ela chorar sem acolher ela para brigar com o outro, para acusar o outro, né? E esse é um lugar que para mim faz muita diferença de olhar, porque quando eu percebi isso, que quando eu estou brigando com o outro, eu estou me abandonando, eu comecei a conseguir ter força de não ficar lá brigando e vir me acolher primeiro, né? Porque imagina, uma criança cai. Não, a criança está na escola e a professora trata ela mal. Aí ela pega e fica lá chorando. E aí você deixa ela lá chorando e vai brigar com a professora. Mas ela tá ferida. E brigar com a professora não vai sarar a ferida dela. O que vai sarar a ferida dela é o colo, é o abraço, né? É o amor, é você estar ali presente. Brigar com a professora não vai resolver. Então, eu começo convidando vocês para esse lugar, né? O lugar que a gente olha para si. Diga, Dani, espaço para você falar sobre isso. Tá certo. Bom, quando a gente consegue entender que muitas vezes a gente se machuca e se cura nas relações, eu ouvi isso ontem de um médico que a gente fez um evento lá na empresa, e a frase final dele foi essa, que é o psiquiatra Fábio Aurélio Leite. Ele disse: nas relações a gente se machuca e nas relações a gente se cura. E a gente tem esse universo relacional dentro da gente mesmo, né? Às vezes, estando junto ou estando separado dos nossos pais, dos nossos irmãos ou de ex que tivemos, a relação ela segue viva, porque todo mundo que a gente já amou segue aqui dentro de uma certa forma, mesmo que seja uma dor de amor, né? Eu fui pensar sobre esse seu tema que você propôs, e aí eu pensei, nossa, eu já passei por essa situação em diferentes lugares, de ter sido traída, de ter sido a pessoa que estava sozinha quando uma pessoa compromissada me encontrou, né? E somos casados até hoje, eu e o Máximo. Ele tinha uma relação. Então, eu vivi as duas situações e fiquei pensando, nossa, foi assim. E quanta dor e quanto amor isso gerou para todos os envolvidos. E como que a gente dá lugar para todas essas situações? Que hora a gente está lá, hora a gente está cá? Com que respeito profundo que eu olho para esse primeiro amor dele, né? Eu dou um lugar para ela no meu coração. Com que respeito eu olho para esse meu ex,
que hoje em dia eu tenho o maior carinho por ele. E logo que a gente terminou de descobrir, não sei quantos chifres. Na época não teve graça, não. Me machucou muito, muito. Agora o tempo passa e a gente ressignifica. Então, eu gostaria assim de pensar, né, nesse momento, propor, né, para todas as pessoas que entendam que cada encontro é uma oportunidade da gente se espelhar, da gente olhar para a gente mesmo. Cada experiência. E cada experiência tem suas dores, suas culpas, suas responsabilidades, né? Bert Hellinger dizia que enquanto a gente não se sente culpado, a gente permanece na criança. A culpa, ela vem quando a gente assume o que aconteceu e aí eu me torno adulta. Vai com culpa mesmo, não é assim? E não é muito simples de entender esse conceito que ele propõe, né? Que é um responsabilizar-se. Então, o primeiro passo que eu sinto que é importante a gente olhar quando a gente entra nesse assunto. Ficou mudo, Dani. Voltou. Alguém tentou me ligar aqui. Ah, tá. É muito importante a gente entender que a gente está passando por aquela experiência como uma oportunidade de olhar para a gente mesmo, né? E muitas vezes, Dani, o que acontece dentro desse contexto das relações, porque eu, na minha formação, o Máximo ele fez a formação junto comigo e a gente apresentou um TCC da pós-graduação da Hellinger. A gente apresentou exatamente sobre esse tema de casal, né? O masculino e o feminino juntos, o homem e a mulher juntos e adultecendo juntos, se tornando, né? Eu saindo da filhinha de papai e ele saindo do filhinho de mamãe para que a gente possa adultecer a dois. Então, nessa caminhada, muitas vezes o que acontece é que a gente fica reproduzindo o que viveu na relação dos pais. O que a nossa menina ferida interpretou do que acontecia entre eles. Às vezes até umas fantasias de traição, às vezes a gente vira confidente da mãe ou do pai e fica sabendo que um traiu o outro, e a gente fica na cama dos pais. Que quando a gente é criança, o melhor lugar do mundo é ali, dormindo entre mamãe e papai, que gostoso. Agora imagina você com 40 anos enfiado entre a mãe e o pai na cama. Tem uma hora que essa psique, ela precisa adultecer para que a gente fale: chega, isso aqui é grande demais para mim. Eu não vou meter a colher, muito menos na relação de ninguém, muito menos na relação da minha mãe e do meu pai. Casca fora da cama dos pais. Eu fiz uma live chamada Saindo da Cama dos Pais, tá no meu YouTube. Uma live muito boa que eu fiz com a Larissa Pedrosa. Só que não é assim que a gente sai dessa cama, Dani. E o que que acontece? Muitas vezes na nossa relação de casal, a gente fica reproduzindo a narrativa que a gente comprou, ou de mãe ou de pai, e a gente fica querendo vingar a nossa mãe ou alguma outra antepassada do nosso sistema nas nossas relações. E tem uma frase que é muito impactante, que eu falo com muito respeito aqui e de um lugar de absoluto recolhimento, que é da professora Angélica Olveira, que nos deu aula, uma professora de constelações familiares do México, que ela diz, né, segue sendo vítima que o universo se encarregará de trazer os vilões. É como se a gente tivesse dentro da gente aquele conflito que nós vimos lá para trás, e aí a gente, não é porque atraiu, não é um pensamento mágico, fantasioso, achando, eu vou atrair aleatoriamente, vou rifar, não é isso. É porque aquilo está dentro de mim. Eu posso estar com um baita homem do meu lado, que ainda assim eu vou estar projetando nele aquilo que está aqui dentro. Se aqui dentro eu estou com uma situação delicada, um conflito, eu posso estar com o melhor homem do mundo que eu vou projetar isso nele. Vou dar um jeito de boicotar a relação, vou dar um jeito de fantasiar. E assim, não tem culpados, não é você que é má. Não é você que está desconfiando, que está com mania de perseguição.
é dor, é emaranhamento, é a nossa infância espiritual que desconhece um caminho e um recurso para olhar para isso com amor. Isso é uma coisa. A outra coisa é eu saber que eu posso estar reproduzindo relações de abuso porque eu abri a porta para ela entrar. Só que eu não preciso permanecer nela. Eu posso dizer, não mais. Chega, não mais. Agora eu vou olhar para isso. Ou eu posso falar, não, eu vou ficar, mas eu me responsabilizo. Tem pessoas que passam por situações de traição e que conseguem efetivamente retomar a caminhada e o passo com o companheiro. E tem pessoas que o companheiro nunca traiu e a gente mesmo cria aquele inferno na mente, né? Então, como que eu consigo me capacitar como uma mulher adulta que sou, se eu já passei dos 18 anos, né? 21 anos, enfim, a gente costuma olhar muito para esses sistemas a partir dos 30 e poucos, 35, com mais intensidade. E eu consegui olhar como uma adulta para isso, apoiando a minha criança, né? Então, é importante a gente entender que não é porque a gente é do mal, é simplesmente porque a gente ainda, como eu amo essa palavra, que ela confere tanto movimento, eu estou encaminhada e daqui a pouquinho, pedir obtereis. Está cheio de recurso no mundo para que a gente possa olhar para isso com muito alto amor, com muito respeito, agora, com compromisso, com foco. Eu quero ver aquilo que é. Isso. Maravilhoso, Dani. Maravilhoso mesmo. É, o estudo das constelações, ele traz uma forma de olhar muito rica, assim, que ampliou bastante a minha vida quando eu comecei a estudar também. E que eu olhava de uma forma bem diferente, né? Mas que ampliou. Mas nesse sentido do que você falou, né? Como a gente está fazendo a jornada aqui da consciência e às vezes tem pessoas que chegaram aqui há pouco tempo, eu nem sei se já está muito familiarizado com o meu conteúdo, né? Hum, Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque eu acho, às vezes o que eu sinto é que a gente passa muito por essa dificuldade de aceitar e de enxergar, né? É difícil mesmo enxergar, encontrar que esse outro ou essa situação existe dentro de mim, né? Isso, às vezes, o primeiro movimento é uma negação. Porque se eu vejo o outro fazendo algo, né, e aí ele é uma oportunidade de eu conhecer aspectos meus, mas eu penso, mas eu não faço isso. Como que o outro pode ser o que eu sou se eu não faço isso, né? Então, isso, quando a gente quando a gente para analisar somente as nossas ações, fica bem difícil da gente encontrar mesmo, né? Só que a nossa realidade, ela não é formada só pelo que a gente faz. Ela é formada pelo que a gente sente, que a gente pensa, o que a gente acredita. Então, tudo isso é que constrói a nossa realidade. E só que também nós temos uma parte que a gente conhece sobre isso e uma parte que a gente desconhece, o consciente e o inconsciente, né? E esse o que está inconsciente, que está escondido, a gente também chama muito de sombra. uhum. E que quando a gente põe o olhar, a gente torna consciente, né? E ilumina. E aí a gente encontra a saída para esse lugar. Então, mesmo que seja muito difícil de encontrar esse outro dentro de nós, e às vezes precisa mesmo de um processo, um estudo, um conhecimento que ajude a gente a encontrar isso, né? A gente precisa primeiro ter essa abertura, né? Essa abertura para admitir, bom, eu realmente não conheço tudo sobre a minha psique, sobre as minhas emoções, né? Então, pode ser que ele esteja ali mostrando algum aspecto meu que eu não conheço, e então eu me abro para conhecer. Só que no momento da dor, isso é muito difícil. Porque quando a gente está na dor,
Só o que a gente quer é parar a dor. A gente tem um instinto de fugir da dor. Se eu encosto um fogo no meu braço, automaticamente, sem pensar, eu vou tirar o braço. Só que o caminho de cura emocional, ele pede que a gente faça o contrário. E isso exige uma grande força, que é fique presente com a dor, né? Fique presente com a dor. Então, eu acho muito bom esse olhar, porque assim, eu tive um namorado há alguns anos atrás que foi um dos relacionamentos mais dolorosos da minha vida. E também foi o que tinha uma conexão muito grande, tanto emocional quanto sexual, sabe? Era muito forte, assim, a liga, né? E eu até entendi que essa liga era importante para que eu olhasse para as dores que queriam ser vistas dentro de mim, né? E a gente terminou lá atrás, já tem que uns 5 anos, eu acho. Até hoje eu estou encontrando ele dentro de mim. Até hoje. Porque muitas vezes eu olhei e falei, eu não consigo encontrar isso. Não faz o mínimo sentido, eu não dou conta de lidar com isso. E eu fui embora dessa relação dessa forma. E hoje ainda eu encontro aquela pessoa eu encontro dentro de mim, né? Ele era só o meu espelho. Então, bom, eu não sei se tem uma forma fácil de fazer isso, mas eu acho que o que ajuda nesse momento é a gente respirar, né? E ter fé. E ter fé que, se eu olhar para essa dor, se eu me topar, permitir que ela me transforme, existe uma luz no fim do túnel, né? É, Bom, sintam isso aí, respirem isso aí. foi o que eu postei hoje. Eu postei uma foto de terra, né? Falando que humildade vem de humus, terra e il de pés. E que os diamantes estão lá, eles vêm de dentro da terra, né? Então, colocar os pés no chão, se humidificar, é a gente conseguir descer da defesa. Porque ninguém se arroga e fica acusando o outro e vai para esse lugar à toa. É porque está se sentindo desprotegido. A gente se defende, a gente sobe aqui na acusação, no julgamento, etc., porque a gente está extremamente frágil. Porque a gente está se sentindo tão desprotegido que a gente sobe aqui, nesse pedestal do julgamento. E isso aqui, né, para a gente conquistar essa humildade de ter coragem de botar o dedinho na terra de novo e ir para a pista, né? Vai para a pista, encontrar um adulto. É complicado. Quando a gente está nessas dores com mãe e pai, a gente fica nesse jogo, né? Ora a gente está na mãe do companheiro, ora a gente está na filha. E nunca tem almoço grátis, né? Sempre o outro também está nessa mesma dinâmica, né? Se você está de mamãe do seu marido e ele acaba querendo buscar uma outra mulher em função dele sentir falta dessa mulher, originalmente ele também está no filho, né? Ele também está no pai seu, em algum aspecto seu que você não tem noção. Que seja te protegendo, que seja te preservando de alguma coisa, isso normalmente fica no inconsciente. E o homem também. Quando ele está paternando a esposa, ele está no pai, ele também tem um filho escondido aí, em algum canto. Né? Então não tem almoço grátis nisso. A gente fica nessa dança projetando pai e mãe, a relação dos nossos pais, ou de algum antepassado, ou de algum excluído, ou de algo que vem das nossas anterioridades, porque eu sinto que isso também se apresenta. E o que é importante? A gente ter muita compaixão da gente mesmo nesse momento, porque quando a gente está frágil assim, leva tempo para poder botar meu pezinho no chão. Né? Então, o que eu diria para as pessoas que estão passando por isso e que a ferida está muito aberta,
é que sejam fiéis a si mesmas, que deixem escoar e queiram atravessar e ver o que pode estar lá por trás. Pode ser uma narrativa dos pais, pode ser uma sensação de não merecimento, as crenças que você falou, né, Dani? Então, assim, busquem auxílio, busquem apoio, o autoconhecimento, né? Eu sempre faço muita prece também, sabe, Dani? Eu me coloco de muito pequena que eu sou, de pequena perante o todo, perante o grande. Porque quando eu consigo me colocar pequena aqui, eu consigo ser grande também do meu lugar. Eu só cresço no meu lugar se eu me mantiver pequena com aquilo que é maior do que eu. Em primeiro lugar, minha mãe e meu pai, né? E aí a vida, Deus, esse todo, essas circunstâncias. Então, assim, eu me colocar nesse lugar, eu pedi mesmo, pedi obtereis, eu quero ter uma clareza sobre isso. Por que que eu estou atraindo situações dessa maneira? Por que que eu estou... Quando eu vejo, eu estou só mudando de relação e está de novo acontecendo essa dor. De novo acontecendo essa dor. Ou eu estou repetindo a dor, ou eu estou negando e me protegendo num outro tipo de relação que não me expõe a essa dor. Ou um ou outro. Ou a gente nega, ou a gente repete. Existe uma terceira solução? Qual é essa terceira solução? Né? O que é o novo? Então, quando eu me experimento nas experiências, nesses dois extremos, eu vou me conhecendo, eu vou entendendo. E aí eu acabo conseguindo criar algo novo. É a famosa, né? A terceira solução. E é um caminhar, porque isso pode acontecer dentro de uma mesma relação, que está, como a gente conseguiu reelaborar na nossa relação, eu e o Máximo juntos, ou com um novo companheiro. O que interessa é que o que tem em comum é sempre eu mesma. Então eu posso reproduzir isso estando solteira, casada há 30, 40 anos, trocando de namorado por ano. Eu sou o ponto comum a tudo, né? Então, que eu possa olhar para isso e olhar com compaixão. E, em geral, o que tem, sempre quando a gente está em dor, é uma criança ferida. Né? Eu quero compartilhar uma coisa bem, bem pessoal, e eu já falei disso em outras palestras, só para dar um exemplo dessa situação, tá? Máximo é meu terceiro companheiro, né? Com quem eu me casei, mas eu tive 2 namorados antes dele. Sem contar, né? Ficantes e outras coisas, mas relações sérias foram 2. E com todos os 3, eu tinha o mesmo sonho. E eu tive esse sonho durante muitos anos da minha vida. E aí eu apliquei o abraço à sombra justamente nesse sonho, e eu, assim, parei de sonhar. Passei, assim, anos. Agora, na época da pandemia, em função de ter entrado em lugares de profunda dor, eu voltei a ter um sonho, mas aí eu já, escolada, eu consigo voltar no sonho. Eu tô quase acordando, porque se acorda assim, né? Eu voltei e consegui curar. Olha que sonho. Era um sonho que eu chegava numa festa e via o amor da minha vida se encantando por uma outra mulher. E eu tentava argumentar, eu tentava falar: olha para mim, por favor, você não tá me vendo? Olha aqui, olha aqui. E cara, nada do que eu fazia no sonho ele me olhava. Nada, nada. E por fim, o sonho terminava comigo tendo que desistir, porque ele simplesmente se encantou por outra mulher. E eu tive esse sonho repetidamente com meu primeiro namorado, com meu segundo namorado e com meu terceiro namorado que virou meu marido anos. Então, assim, eu vou falar de um jeito meio chulo agora, mas é só para dizer que mudava a bola da vez, o sonho continuava, porque era meu conflito, projetado na bola da vez. Entendeu? Então, a primeira coisa que eu tive que fazer foi me autorresponsabilizar de falar assim, cara, eu não tenho a menor razão. Eu até tive com um deles razão, mas assim, você tá entendendo? Era eu, né, com esse conflito. Aí entrei no caminho do autoconhecimento e tal, e eu percebi que na minha vida eu tinha essa sensação com relação ao meu pai. Por quê? Minha mãe e meu pai se separaram quando eu tinha 7 anos e meu pai encontrou uma segunda mulher. Só que como eu estava ocupando o lugar da minha mãe ali naquela arrogância,
infantil, que muitas de nós fazemos isso quando a gente, né, vai julgar a mãe, eu me senti trocada. Olha que coisa simples. Aí, no meio dessa descoberta, eu tive um outro sonho. Esse foi novo. Eu chegava perto de uma padaria onde eu vivi na infância, nos últimos períodos que meus pais ainda estavam casados. Só que eu chegava adulta e via de costas, como se fosse meu atual marido, meu marido, né? O máximo ali sentado numa mesa. E eu indo pegar ele no ato. Aí, Dani, quando eu toquei no ombro dele, que ele virou o rosto, era o rosto do meu pai. Olha só. Freud, né? Dani, te amo. Mas assim, ali eu percebi, eu falei, gente, eu preciso olhar para isso. E aí foi muito lindo, porque eu consegui elaborar, né, aquela história da Electra, é como se fosse o Édipo. O Édipo, né, ele se apaixona pela mãe e tal. Então, todas nós, meninas e mulheres do mundo, temos no pai o nosso primeiro amor, né, como homem. E a gente aprende a olhar para o mundo através disso. E a gente aprende a olhar para a relação de casal através da relação de casal dos nossos pais. Então, quando esse ciclo da psique se completa, Electra, eu vou falar de uma forma bem básica e bem rápida, assim. Ela observa a mãe ela é forte, a mãe tá ali, e ela fala, vai ir pro mundo encontrar o seu, inspire-se em mim, mas esse homem aqui é meu, vai pro mundo encontrar o seu. Então ela se inspira na mãe e ela completa esse caminho e vai pro mundo, ela se frustra com o pai por meio da força da mãe. E muitas de nós, em algum momento, a mãe não completou isso. Ou a mãe adoeceu, ou a mãe morreu, ou a mãe, enfim, terminou num lugar que se sentiu abandonada, porque também está lidando com o abandono do próprio pai. Isso se repete por gerações. Às vezes a gente teve uma mãe que foi muito traída, a gente também é traída, né? Então, tem muitas possibilidades, tem muitos emaranhamentos possíveis que a gente precisa olhar com absoluto respeito e humildade para cada um deles, porque no final das contas é dor da nossa mãe, do nosso pai. Então, o que eu entendi? Olha que interessante. Um dia minha terapeuta na época me perguntou assim: você já agradeceu a sua madrasta pelo teu marido? Aí eu fiquei assim, porque ela ficou com o seu pai para que você pudesse ir para o mundo. Então, a minha Electra terminou de se frustrar com essa mulher, com a segunda esposa dele, para que eu pudesse ir para o mundo. Então, a vida me mandou duas super mulheres, a minha mãe e a minha madrasta, para que eu pudesse completar isso também. E eu também, uma super mulher, porque eu fiz muita terapia para acessar isso e me apropriar e baixar a cabeça, né, para minha mãe e para essa mulher que eu odiei na minha adolescência, né? E hoje em dia eu tenho uma extrema gratidão e reverência, né? Então assim, Dani, esse é um caminho que leva tempo. E autoconhecimento. E o que eu fiz quando eu tinha esse sonho? Gente, não aguento mais esse sonho, toda semana esse sonho aparecendo. Aí eu lembro que um dia eu acordei assim, e eu já estava desenvolvendo o abraço à sombra, e eu falei, vou voltar lá com a Daniela madura para apoiar. Olha que interessante que eu vou falar, Dani. Não é só a criança madura que a gente ajuda, que a gente ampara. Às vezes é uma adulta no sonho, porque nesse sonho eu estava na adulta, na mulher ferida recentemente. Tem a adolescente ferida, tem a criança ferida, tem todas. Então, quando você vai voltar na imagem, você tem que usar um consolo e um acolhimento correspondente à idade do que está se apresentando ali. Então, eu já cheguei no sonho com 2 copos de champanhe. O meu e o dela. Não fui dar chocolate quente, abraço na minha criança ferida. Eu fui lá oferecer um outro tipo de consolo. Uma conversa de mulher para mulher. Que eu estava ali só um pouquinho logo ali. Vem, vamos. Nessa sombra aí, vamos atravessar. Vamos olhar. Essa mulher aí, olha quem é, na verdade. E aí você pode olhar para o seu ex, ou para a pessoa que te traiu,
ou para a pessoa no sonho. E olha, eu tô casada com o Máximo. No sonho, eu dispensava ele, falava assim, olha, eu reconheço, ok, tchau. Porque era essa forma como o meu inconsciente estava se mostrando para mim. Eu sou uma adulta, você é um adulto, você tem direito de seguir, de escolher uma outra mulher. E eu vou viver minha vida. Eu tava falando isso pro meu pai, entendeu? Uhum. E indo pro meu Uhum. lugar de filha, porque é isso. É frustrar essa Electra até o fim. Essa Electra olhar pra mãe e falar assim, mãe, tu é, desculpa, tu é foda. Só você mesmo para dar conta desse seu mão aí. Eu me inspiro na senhora e vou pro mundo, né? E eu ainda tive que ter uma segunda, porque a minha Electra era muito arretada. Então, assim, quando eu fiz isso, eu passei muito tempo sem ter esse sonho. E às vezes, quando eu tenho, eu volto lá, mas assim, sana muito mais rápido, porque é óbvio, a gente tem os velhos lugares, quando entra muita insegurança, muita instabilidade, e volta. E olha, eu tive no início da pandemia de novo, eu até achei engraçado. E no sonho, o inconsciente traz também o inconsciente maduro. A gente não tem só o inconsciente ferido, a gente tem o inconsciente maduro que atua e Uhum. traz novas soluções, e aí passa, e isso se elabora. Então, assim, eu só quis dar esse exemplo para mostrar que se a gente está com dor ali, a gente tem boas razões. A minha menina sofreu muito na época da separação dos meus pais, na época da adolescência. Eu não posso menosprezar a minha dor, eu não posso menosprezar meu luto. Não vale a pena. E outra coisa, se eu fizer isso, a sombra vai cobrar logo ali. Ela aparece. E ela fala: olha mais, né? Porque tem mais luz para você acessar, tem mais luz para você ver. A sombra leva a Uhum. luz, a sombra leva a luz, a luz leva a sombra, a gente vai. Quanto mais eu sei, mais eu vejo que nada sei. Quando eu respondo uma pergunta, a vida faz novas outras, Uhum. né? Então, é muito lindo olhar para isso e com muito respeito pela nossa dor e sempre com apoio, com amparo, né, de uma terapeuta como você. Gratidão, Dani. Nossa, muito, muito rico tudo isso que você trouxe. Eu queria comentar rapidamente sobre o poder da prece, né? Para mim, a prece é uma ferramenta poderosíssima e até para quem não acredita em Deus, né? Você pode pedir para a vida, para o universo, ou você pode pedir para uma parte maior de você. Pedir para você mesmo, para sua parte mais sábia. Porque às vezes a gente está ali meio perdido, né? A dor nos deixa bem limitados. E às vezes a gente pode pedir para essas partes maiores em nós. Uma coisa que evoluiu da minha criança para o meu adulto foi entender o que eu devo pedir na prece, né? Porque se eu for pedir numa prece que aquilo seja tirado de mim, sem que eu tenha o aprendizado, isso não vai surtir efeito nenhum. Então, eu aprendi que a melhor prece no meu caminho era a clareza, né? Porque como vocês ouviram a Dani, existem muitas dinâmicas e muitos emaranhamentos complexos dentro de nós. E eu meio que estou conseguindo ouvir aqui, ó, a cabecinha de várias pessoas aí que estão assistindo a gente, pensando, meu Deus, e agora? Como que eu vou descobrir? Eu preciso descobrir, porque quando você está na dor, você fica numa ansiedade de sair desse lugar, Claro. né? E, e eu descobri uma forma, né, da gente conseguir, porque eu sei também, né? Eu converso muito com as pessoas aqui do Instagram, as pessoas que me acompanham, e eu sei que muita gente não tem condição de fazer terapia, sabe? E seria maravilhoso. Para mim, não tem luxo maior do que você ter um terapeuta para estar sempre te acompanhando, para te pegando na mão e te ajudando a ver com mais facilidade aquilo que às vezes você vai levar anos para descobrir sozinho, né? Mas eu descobri um caminho, um lugar onde essas respostas vêm porque a vida traz. E esse lugar é a própria dor. Dentro da dor tem um portal. Uhum. Dentro da dor tem um portal. Posso fazer um parênteses? Onde pode. O Bert Hellinger e a Sophie Hellinger sempre dizem que todo problema e dor já trazem em si mesma a solução. Pronto.
Exato. Então, toda dor tem um portal. E para mim, toda dor também, quando você atravessa esse portal, tem um presente. Um presente que você quer muito, mas você nem sabe que quer. Mas a sua alma quer. Então, quando você atravessa esse portal, você cresce, você ganha algo. Então, assim, tudo que eu e a Dani falamos aqui até agora serviu para que a gente trouxesse um pouco mais de autorresponsabilidade, de compreender que isso que me aconteceu, essa dor que me aconteceu, né? Ela só está acontecendo porque existe algum registro dentro de mim que está convidando essa experiência. E esse registro quer ser visto, né? E um dos indícios de que tem um registro desses é a repetição. Então, quando a gente percebe uma repetição na nossa vida, como a Dani falou, e eu já vivi isso muitas vezes, tipo, tem um problema, vou trocar de namorado. Aí eu trocava de namorado e o mesmo problema acontecia. Aí tem gente que fala assim, homem é tudo igual, né? Será que é homem é tudo igual ou somos nós que estamos levando os mesmos problemas? Porque se eu não mudo, eu vou estar sempre com os mesmos tipos de homem. Se eu acredito, se eu enxergo na vida aquele homem, aquele tipo de homem que faz, que me trata assim, assim, assado, se eu acredito que os homens são cruéis, se eu acredito que os homens são traidores, eu só vou enxergar os traidores, né? Então, isso tudo serviu para a gente trazer autorresponsabilidade. E eu sei que vocês estão se perguntando como a gente sai desse lugar. Como que eu descubro que dinâmicas são essas, né? E como a Dani bem falou, tem feridas de várias idades, né? E que a gente precisa aprender a se relacionar consigo, a se acolher. Mas normalmente o que que a gente faz? A gente abandona as nossas emoções, a gente não quer ver, a gente não tem paciência em se cuidar, a gente não tem paciência para os nossos próprios dramas, né? A gente julga, a gente menospreza, a gente não prioriza, a gente não arruma tempo para si. E a gente quer porque quer que o outro nos tire daquele lugar. Então, primeiro é preciso a gente saber que nós temos essa capacidade. Na verdade, que só nós temos. Porque o que o outro faz por nós, naquele momento pode suprir, mas logo o vazio vem de novo. Porque não é uma solução efetiva. Não é uma solução definitiva. Vai tampar um buraco, é que nem você está com fome, daqui a pouco você vai ter fome de novo. Né? Agora, quando você olha para sua ferida, você cuida da sua ferida, você pode curar ela definitivamente. E essa ferida ela só existe porque houve um erro de interpretação. Naquele lugar, naquele momento que aquela dor foi gerada, eu olhei e vi aquilo de forma limitada. Então, eu estava, como a Dani fala, no olhar da mãe, filha olhando como mãe, sendo que eu não sou a esposa do meu pai. Então, como eu posso julgar o meu pai como marido se eu sou a filha? Tem uma Se a frase minha relação... só muito boa sobre isso, que é uma professora nossa dizia assim: a filha não conhece o marido da mãe. Uhum. E a mãe não conhece o pai da filha. Isso, perfeito, Dani, porque aí, se eu vou julgar o marido da minha mãe, eu não tenho essa relação com ele. Então, eu vou ter uma visão limitada. E se eu for ouvir o que a minha mãe fala do meu pai como pai, ela não sabe como que o meu pai é, porque ele não é pai dela, ele é marido. Então, quando a gente revisita esses lugares da infância, né? Esses lugares de dor, a origem, ali no nosso sistema de origem, a gente pode, dentro da dor, a gente tem a possibilidade de ir para esse lugar de novo. Esse é o portal. É de visitar esse lugar não de um ponto mental, mas de um ponto de consciência, onde você vê e sente. E quando você está nesse lugar, você pode encontrar a interpretação limitada que você fez naquele momento.
E essa interpretação limitada, gente, não é para ser vista como um defeito. Isso é natural. Uma criança, ela não entende. Ela não conhece as dinâmicas da vida. Ela vai interpretar o mundo dela. E o mundo dela é pai, mãe, aquelas pessoas que ela convive diariamente. Ela não foi para o mundo ainda e viu as experiências e contrabalanceou lá na cabeça dela para ela poder ter uma opinião madura, uma conclusão madura. Então, um dos grandes, das grandes armadilhas, né? E quem fala muito isso é meu mestre Prembaba, das grandes armadilhas quando a gente vai visitar esses lugares de dor, é a gente ir já com o chicote. Querendo, olha, ó, tá vendo? Você fez isso, olha o que eu descobri, né? E isso não ajuda. Não ajuda. Então, para entrar nesse lugar e encontrar esse portal, exige uma postura. Uma postura que só se você estiver nessa postura você encontra esse portal. E o primeiro requisito dessa postura é a autorresponsabilidade. Uhum. É você saber que é você com você. E aí, nesse momento, você isola o outro que ativou essa dor em você. Agora ele já não é mais a pessoa que te machucou. Porque o machucado já existia desde antes dele aparecer na sua vida. Uhum. Agora ele só tocou num ponto onde está dolorido, onde ainda a ferida ainda está aberta e você não podia ver. E graças a essa pessoa, você está podendo ver. Exato. Dani, eu só quero fazer uma contribuição Pode. prática com relação a isso, porque é muito rico. A gente conseguir. Eu vou colocar no meu stories depois essa live chamada Saindo da Cama dos Pais. Uhum. Porque o que acontece? Uma postura que pode já auxiliar muito mulheres e homens é frustrar a própria mãe e o próprio pai que fazem deles confidentes para falar contra o pai ou contra a mãe. Isso é algo que quando a gente compra a versão de alguém, ou da mãe ou do pai, sua mãe é isso, isso e isso, sua mãe nananana, seu pai nananana, seu pai não tal coisa. Então, quando mãe e pai vier falar, você falar, olha só, de duas carnes, você fez uma. Quando a senhora ou o senhor fala da minha mãe ou do meu pai para mim, é como se estivesse pegando uma folha e rasgando minha alma assim, ó. Então, sinto muito. Eu não posso ser sua confidente. Conversa com seus amigos, com suas amigas. Eu não vou mais ouvir você falar mal do meu pai nem da minha mãe. Eu quero ser só a filha. E vaza, frustra a sua mãe e seu pai com respeito, honrando eles como os grandes que dão conta do próprio destino. Mãe, pai, você escolheu essa mulher, esse homem. E assim, eu falo, né, que tem aquele matagal alto, onde a gente se mete. Eu falo nessa live sobre isso, que é a cama dos pais. Isso é coisa de outra dimensão. Os pais estão em outra dimensão. A gente é do tamanho daquele momento da fecundação em relação a eles. A gente isso é pesado demais. Se meter na relação amorosa dos pais, você vai levar isso para sua vida. Você não vai estar liberado para viver sua própria relação a dois se você não frustrar mãe e pai e dar pica-mula fora dessa cama. Isso é grande demais para mim, isso é pesado demais para mim. Fui. Então, chega um dia que você precisa falar isso para um ou para outro. Alguém vem falar mal da sua mãe para você, olha, você está falando da minha mãe para mim. Não. E principalmente eu diante de mim mesma, de não ficar questionando quem é minha mãe, quem é meu pai, porque quanto mais eu detonar a minha mãe para mim, se eu sou mulher e os homens fizerem isso com o pai, a gente vai estar despreparado para encontrar um companheiro, uma companheira na vida. Então, Dani, essa é uma chave de ouro, né? Para a gente olhar, que só vai chegar aí se a gente tiver essa autorresponsabilidade. Você está Uhum. falando, esse compromisso, esse pedir obtereis, querer ver, mas já é uma dica prática, sabe? Para a gente perceber o que, que a gente está reproduzindo da história deles Uhum. e, e viver a própria vida.
que a gente merece, porque nós somos o grande sucesso desse encontro entre mulher e Sim. homem, que se acharam, que se encontraram. E eu sou filha do amor, que é um amor humano, comum, imperfeito. E desse encontro, né, eu cheguei. E aí o que veio lá para trás, sinceramente, eu não faço ideia. Eu só sou a filha. Aí quando eu permaneço pequena, o que que eu posso virar, Dani? Grande. Na minha esfera, não lá na do meu pai, tentando ser grande para ele, me metendo no meio. Ó, pai, deixa eu defender a mãe aqui. Não. Ali eu quero ser pequena, para que eu possa ser mulherão aqui. Isso era só uma dicasinha. Maravilhosa essa dica. Com certeza, depois eu vou assistir essa live também. Hoje eu também vi o seu post passando, sim, eu consegui ler, mas eu hoje eu não parei para ler no Instagram, mas depois eu vou ler o que você escreveu. Esse lugar, né, da gente estar se metendo no lugar, no relacionamento dos pais, complementando com essa outra linha que eu sigo, né, o que que eu descobri, o que que eu vi, assim, com todos os atendimentos que eu já fiz, né, é que às vezes é difícil sair desse lugar e às vezes é difícil frustrar os pais, porque a gente tem um ganho de estar ali. E enquanto a gente não tornar consciente esse ganho, né, a gente não consegue soltar. E o que que é esse ganho? O que que eu vejo por trás desse ganho? É uma camada de defesa da dor também, né? Então, eu me arrogo em relação à minha mãe e eu tenho dor em relação a ela ou ao pai, né? Eu tenho essas dores e como eu não consigo lidar com essas dores, eu crio dentro de mim, num lugar muito profundo, tá, gente? Muito profundo mesmo, um pacto de vingança, né? E muitas vezes, enquanto eu não enxergo isso, eu não consigo fazer diferente, tá? Dani, aquilo que eu tinha trocado com você no WhatsApp, eu vou deixar, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou abrir para as perguntas, né? E eu quero só dizer para as pessoas que esse portal de acessar a dor e chegar do outro lado é o que eu vou ensinar todos os dias da semana que vem na Jornada da Consciência. E durante as lives eu vou fazer práticas mesmo terapêuticas, vou ajudar vocês a encontrarem esse lugar e a atravessarem esse lugar, tá? Esse tema é muito grande, é muito rico. A gente conversou 10% aqui, né? Dava para ficar um fim de semana inteirinho, né, Dani, trocando sobre Tá. isso. Então, a ideia é só começar a ampliar o olhar de vocês. E aí vocês já podem, inclusive, utilizar a prece. Enquanto eu estou falando, eu vou ativar os comentários para vocês já irem escrevendo as perguntas. A gente vai responder algumas aqui. Eu não posso ficar mais muito tempo, que eu tenho um atendimento para fazer. Mas agora eu até esqueci o que eu estava falando. Você estava Me falando que as perdi. pessoas vão acessar esse canal de dor aí todos os dias com você. Ah, sim. E para utilizar a prece, né? Porque agora que vocês já viram, a gente tocou em vários lugares aqui, vários temas. Quando você utilizar a prece, pedindo para que a clareza venha, pedindo com muita sinceridade, e uma dica que eu aprendi no Pathwork é você dizer assim, ó, tem uma prece que o guia fala dessa forma, né? Eu quero ver a verdade, por mais que isso fira a minha própria vaidade, eu escolho ver a verdade. E aí, gente, bate que abre, pede que recebe. Pediu, você vai ter essa resposta. Às vezes é imediato, às vezes demora um tempo, né? E você tem que fazer a pergunta, soltar e ficar atento, porque em algum momento essa resposta vai vir de alguma forma, que são as sincronicidades, tá? Então, tô esperando aí ver quem tem alguma pergunta para fazer pra gente. Mas eu já quero dizer que eu amei, tá, Dani? Eu também, Dani. Nossa, eu te admiro muito. Você é muito linda. Idem, querida. Nossa, e como é bom, né? E como é bom a gente mergulhar nesse olhar das constelações familiares. Eu percebo que cada um que fez, né, essa formação, e eu vejo da sua turma, eu já vejo que várias pessoas ali se conhecem, cada um tem um olhar próprio, né? E é muito rico a gente comungar desse olhar de cada um. É muito gostoso, porque até vi a Renata Pinotti falando esses dias, assim, que
ela chama de aforismos, né, do Bert Hellinger. Então, aqui ele não dá a resposta pronta. Então, você pega e você desenvolve da sua forma, encontra o caminho. E é muito lindo ver o caminho que cada um encontrou. Então, tem crescido bastante. Ó, o pessoal tá falando aqui que amor. Aí tem uma pergunta aqui, ó. Minha mãe não foi traída, minha avó paterna sim, e eu já fui traída várias vezes. Ah, isso não é uma pergunta, né? Não é uma constatação. Aí tem uma outra pergunta. Minha mãe fazia o papel do pai e o pai fez papel de mãe. E aí? Dani, essa eu vou deixar para você. Mãe é mãe, pai é pai. Uma coisa é a energia feminina, né? O princípio feminino que tem em mulheres e homens, e a outra coisa é o princípio masculino que tem em mulheres e homens. Então, algumas vezes essa dança, ela passeia, né? E o homem às vezes é mais yin, a mulher é mais yang. Então, esse é um lugar que é bom já soltar, né? De entender que no casal, algumas vezes, o próprio Bert Hellinger, nas constelações, ele percebia que, sei lá, 70%, não sei se é exatamente esse valor, mas algumas vezes o homem estava nesse lugar mais yang, mas muitas vezes estava com a mulher também. Então, isso é uma dança. Eu aprendi isso com o Andrei Moreira, por conta dele ser homoafetivo, e ele fala que entre dois homens e entre duas mulheres tem essa mesma dança. E também entre mulher e homem. Só que a gente se cola naquela visão, naquela etiqueta de que a mulher é só o feminino e que o homem é só o masculino. Então aí é um lugar que a gente não ganha muito entendimento, sabe? É um outro lugar que precisa olhar. É uma construção mental, né? Porque como que você vai dizer. Porque pelo que eu entendi que ela está dizendo aqui, é que o pai fez papel de mãe, mas o que que é esse papel? E vice-versa, né? Mas o que que é esse papel? Será que não é o que você definiu ou o que a sociedade definiu que a mãe, a mulher tem que fazer? A comidinha de casa, tem que arrumar a casa, tem que fazer não sei o quê, tal, tal, tal. Então isso é uma limitação da nossa mente mesmo, Cultura. né? E o pai? O pai é o que sai para rua, vai trabalhar, que põe dinheiro em casa, né? Então, assim, eu acredito que quando você amplia o seu olhar além dessas questões, eu não acho que a questão tá aí, sabe? No papel, né? Mas como você se sentiu em relação a eles, como você se sentiu ao observar o relacionamento deles, ao observar os conflitos entre eles. É nesse olhar e no que você sentiu, o impacto que isso teve em você, é que está a raiz, é que está a solução, né? Que está a chave, que está a raiz do problema e a solução, né? Bom, tem uma outra aqui, ó. Quando uma criança vê o pai olhando para outras mulheres e a criança cresce e não consegue confiar nos namorados. Maravilhosa essa pergunta. Muito boa. Posso falar? Pode, pode. Então, a Cacá que perguntou, né? Oi, E Cacá. você vai precisar ir com a sua adulta, madura, aprender com a Dani, como acolher, E com a mãe, gente, com as olha. Danis, como acolher sua menina para explicar para ela, ó, esse assunto aí é grande demais para você. Então, não entra aí, né? A sexualidade do papai, é dele. E solta. Leva ela para um outro lugar nas suas visualizações. Entenda, a sua mãe escolheu esse homem. Foi o livre-arbítrio dela, ela quis esse homem. Que talvez precisasse trazer essa configuração para que ela pudesse olhar para o próprio sistema também. Então, quando você questiona o papai, você está questionando a decisão da mamãe de ter escolhido ele. Aí é interessante você dizer, mãe, você escolheu o melhor pai para mim. Eu permaneço só criança. E os assuntos de casal são de vocês. Eu me retiro daí. Isso é grande demais para mim. A gente não sabe quais são os fetiches, jogos de poder, disputa de poder que estão unindo aqueles dois sistemas, aquele casal. E é melhor que a gente se mantenha pequena aí, para que a gente possa viver a nossa própria vida. Agora, não é assim, uma frase mágica e pronto. Isso é um movimento de alma que se constrói aos poucos e que a gente vai
dando muitas voltas na espiral desse caminho e sendo testada, né? Para que a sua menina, com boa razão que ela tem de não confiar nos namorados, porque possivelmente ela talvez tenha ouvido narrativas difíceis da mãe e, e tomou as dores da mãe. Só que a sua mãe é grande, ela não precisa ser vingada, ela não precisa ser. Seu pai não precisa ser redimido. Os homens entram muito aí, sabe, Dani? Às vezes eles querem redimir o pai, né? Então, assim, isso é pesado demais para você. Muito rico, Dani. Eu quero contribuir um pouquinho também nisso, porque é, quando a gente fala assim, por que que é grande demais, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de aceitar que é grande demais. E aí, para mim, a resposta, a saída para esse lugar também, está no aprofundamento de si mesmo. Porque assim, ó, se você está vivendo essa relação agora, essa pessoa está ativando dores em você que vem da sua infância, que vem de entendimentos, emaranhamentos e tudo mais. Então, se o seu próprio universo já é tão grande, tão vasto e tão desafiador, né? Imagina como é grande para você e pesado ter que, além de fazer o seu trabalho, né, de desemaranhamento, ainda ter que resolver o da sua mãe, que você não conhece, que você não sabe quais são as dores profundas dela, você não sabe quais foram as maiores dificuldades que ela viveu, né? Você pode até saber alguma história, mas você não sabe, você não sentiu no lugar dela. Então, é tudo muito grande. E quando você entende isso, o quanto é pesado, né? Já resolver o seu próprio, as suas próprias questões já são tão difíceis. Então você olha e fala: não, mãe, sinto muito, eu deixo o que é seu com você e eu fico com o que é meu, né? Aí é que tá você vê que é grande demais, porque tem dinâmicas, né? Esse marido que traía ela ativava as dores que ela precisava olhar para encontrar a liberdade da alma dela, né? A liberdade interior, né? Então não tem como você saber. Não tem como você saber exatamente o que passava lá. Por isso é grande demais. Você vai ser impotente nesse lugar de querer resolver por ela, né? Então aí você olha e aceita que esse era o marido que a sua mãe escolheu, mas não é todos os homens, né? E aí quando você aceita isso, você pode fazer uma escolha diferente. Mas enquanto você estiver julgando, criticando, você fica amarrado nessa dinâmica. Amarrada. Deixa eu ver quem mais perguntas aqui. E uma bem interessante aí. Quer falar, Dani? Então, porque agora que eu tô rolando aqui. Quando, Eu gostei. peraí, rapidinho. Deixa eu só ver aqui da Godoy Rosemary. Falou assim: quando não nos lembramos da infância, de nossa relação com os pais. Então, o Rosemary, você não precisa lembrar, tá? Agora, nesse portal da dor, que eu vou ensinar você a encontrar, a memória surge magicamente. Então, você não precisa se preocupar com isso. Uhum. Então, assim, o caminho que eu vou te ensinar é um caminho inverso, porque aqui a gente tenta assim, eu preciso entender primeiro para depois curar. Não, você vai sentir primeiro para depois entender, sabe? É no sentir que você começa a ter os entendimentos, porque a alma tem uma sabedoria. Dentro de você tem uma sabedoria, a sua consciência, ela tem um movimento próprio. Quando você só se abre, se entrega para sentir essa dor, né, com essa postura que eu vou ensinar direitinho na jornada da consciência, as memórias brotam. E eu não estou falando isso num ponto teórico. Eu atendo pessoas todos os dias e várias pessoas que falam, eu não lembro, eu não lembro. Na hora, falo assim, nossa, de repente está vindo uma lembrança, eu nem lembrava disso. Está acontecendo isso, por quê? Porque ela entrou, ela achou o portal. Tá bom? Vai, Dani, fala aí, era essa a pergunta ou não? Não, não. É da Marileninha. Vai, então fala Posso aí. ler? Minha Fala. mãe foi traída e eu, criança, vi muitas vezes o sofrimento dela com uma amante que foi o pivô da separação deles, depois, de muitos anos de casados. E hoje eu me tornei uma amante e me tornei a mulher. Não apareceu mais, já é suficiente, né? Aí a gente Uhum. vê, Dani, algumas vezes, essa situação que a Mari está colocando aqui muito, muito lindamente, muito corajosamente, porque quando a gente se expõe, a gente fala assim, a gente se cura em conjunto.
É muito linda essa coragem de se mostrar e de olhar para isso. Então, o que que aparece aí? Aquilo que nós excluímos, que no caso era amante, a gente tende a repetir, a gente tende a confirmar, para poder aceitar a história que o pai escolheu uma outra pessoa. Então, como eu fico julgando, julgando, julgando essa amante, algumas vezes eu preciso repetir. Então, novamente, tudo que eu julgo, tudo que eu excluo, a gente tende a, né, aquilo tende a se avolumar e inconscientemente a gente pode estar reproduzindo. E o fato é que você pode dizer, né, para sua mãe, falar, mãe, eu vejo que você é grande, você escolheu esse homem por alguma razão que é muito maior do que eu. E eu vim de vocês dois, eu permaneço na filha. E quando eu digo que isso é pesado mesmo, porque senão você vai lá para frente, né, da mãe, se mete ali entre os dois. E quem que o pai vai ver? Vai ver você, não vai ver a mãe. Você está se metendo num lugar e vai acabar tendo que repetir algumas vezes. Essa é uma das dinâmicas, isso não é sempre. A amante. Exatamente, maravilhoso. Eu tô vendo que tem muitas perguntas aqui e eu pensei numa coisa, Dani, porque eu tenho um atendimento, já tô atrasada. Eu foi inevitável, né? Mas assim, a minha sugestão é o seguinte: se você puder, né? Você abrir uma caixinha nos seus stories. Eu também vou abrir uma caixinha no meus stories. E Hum. vocês vão colocar a pergunta lá. Porque aí eu vou responder com bastante calma depois que eu fizer esse atendimento. A Dani pode trazer. Vocês viram que tem olhares, né, diferentes e que se complementam. Então, vocês podem se beneficiar tanto do olhar da Dani quanto do meu, né, e enriquecer o seu processo, complementar. Você topa, Dani? Topo, topo. Eu só não vou poder fazer imediatamente agora, mas mais tarde eu faço. Tá. Você pode deixar a caixinha e responder amanhã, Ou sei eu lá. posso também colocar já agora, porque as pessoas estão. Qual a pergunta que a gente deixa nas duas? Dúvidas sobre a live de traição, né? Dúvidas sobre a live. E aí as pessoas vão responder, vão colocar a caixinha. Se você não conseguir responder hoje, você pode responder amanhã. A gente tem 24 horas, ainda tem mais, né? Dá para responder até depois. Mas eu já, como, né, eu tô aqui também diante desse evento, eu me comprometo a responder hoje mesmo o máximo que eu puder, mais tarde. Porque eu tô livre, hoje Mariana não tá comigo, tá com o pai, então vou me dedicar a isso. Tá bom, gente? E não deixem, né, de participar das lives da jornada, porque realmente você vai ter uma oportunidade de atravessar mesmo essas dores, de compreender um pouco mais, né? Bom, Dani, você quer falar alguma coisa para finalizar ou a gente pode. Nossa, tem tanta coisa legal, eu queria ter lido, mas é muita coisa. Não, eu só quero agradecer a confiança que você teve em me chamar para esse tema. Eu acho que antes eu não conseguiria falar sobre isso, porque eu ainda não tinha me apropriado o suficiente disso em mim. Talvez eu ficasse com algum receio, mas fez muito bem para mim, porque a começar em mim, né? Sempre é assim. A gente está sempre se olhando e podendo transmitir um pouquinho do que já adquirimos nessa caminhada. Eu estou muito agradecida a você pela confiança, pelo espaço. Desejo sucesso nessa sua caminhada, para todas que optarem por seguir aí na sua jornada. E todo mundo também é muito bem-vindo aqui no meu canal, @daniela.migliari. Estou aqui também. É isso. Muito obrigada, Dani. Também estou muito grata pelo seu sim, né? Você sempre tão disponível, tão amorosa, tão generosa, né? E esses dias eu li um post de alguma amiga sua, agora eu não sei se foi a Larissa, né? Ou se foi não sei, falando sobre terapeutas, né? O encontro de terapeutas. Encontro de terapeuta é assim, ó, é igual encontrar namorado. Você não casa com o primeiro que você encontrou, nem sempre, né? Às vezes você já tem a sorte de encontrar logo de cara, mas às vezes você experimenta outro, até que você tem aquele match, né? Então, eu vou fazer a Jornada da Consciência, que é um evento gratuito, e ao final eu vou abrir as vagas para o meu curso, né? Mas essa semana
é uma semana para as pessoas experimentarem meu método, verem se faz sentido, se tem afinidade comigo, né? E quem não sentir, o mais importante é que continue a caminhada. Então, eu quero deixar muito aberto aqui para vocês também acompanharem a Dani, né? Ela tem um curso maravilhoso, o Abraço à Sombra. Não está aberto agora, né, Dani? É o As abraço vagas, né? sombra nas relações, Nas mas relações. já tá a lista de espera para o próximo, já tá. É só entrar no minha bio que tá lá. Então vão lá, acompanhem o conteúdo dela. Ela sempre traz muito conteúdo muito gostoso, que traz também. Eu acho gostoso o conteúdo da Dani, porque ele desce macio, né? O meu ele já é mais pancadão. Eu tenho tentado e tenho me inspirado na Dani para ser um pouco mais amorosa, mais acolhedora, a começar por mim, né? A ficando esse abraço às minhas sombras, né? E então é isso, gente. Façam a sua caminhada, né? Colham e sintam, e o que faz sentido vocês seguem. Então, quero agradecer também a cada um que esteve aqui, né, durante toda a live, né, que se abriu para esse sábado para nos ouvir, porque também é rico para a gente essa troca. A gente também recebe muito quando vocês estão aqui. Então, quero agradecer a todos e Dani, muita gratidão, amei, foi uma delícia. Muito obrigada, viu, querida? E a gente se encontra em breve de novo para fazer mais lives e Já bater papo também. gratidão a todos e boa noite, aproveitem a noite. Boa noite, tchau, tchau.